Você com certeza já ouviu falar no Muro dos Campeões, mas sabia que foi por causa desta corrida que esse muro foi batizado com esse nome? O GP do Canadá de 1999 é o nosso vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Will Bueno e este é o Botequim GP. Fala pessoal, tudo certo? Mais um vídeo da nossa série sobre a temporada de 1999, hoje contando a história do GP do Canadá, disputado no dia 13 de junho no circuito de Montreal. O final de semana do GP do Canadá começou no dia 11 de junho, aniversário de 60 anos de Jack Stewart, que estava duplamente feliz, né? Primeiro pelo aniversário, obviamente, e depois por ter vendido sua equipe Stewart para a Ford, e tem embolsado aí um bom dinheiro, segundo a transmissão nacional, 160 milhões de dólares. A equipe passaria a se chamar Jaguar a partir do ano 2000. Outra boa notícia era o retorno de Ricardo Zonta ao cockpit de sua BAR depois do seu acidente nos treinos do GP do Brasil, que o deixou de fora de 4 corridas. Michael Schumacher marcou a sua primeira pole position na temporada, ao seu lado na primeira fila Mika Häkkinen da McLaren, segunda fila com Ed Irvine da Ferrari em terceiro, David Coulthard da McLaren em quarto, terceira fila com Rubens Barrichello da Stewart em quinto e Hans Harald Frentzen da Jordan em sexto. Ricardo Zonta largaria na 17ª posição e Pedro Paulo Diniz em 18º. E na largada, Michael Schumacher mantém a liderança e já tem acidente. Pegada, Schumacher tenta pular na frente, Häkkinen ameaçou, Schumacher fechou a porta, Irvine busca largar bem, Fisichella faz uma boa largada, vai brigando pela terceira posição, fechou a porta o Irvine e já tem gente fora. O acidente na largada foi causado pelo Jarno Trulli da Prost, que foi para a grama e acertou o Barrichello e o Jean Alesi. O Rubinho então foi para os boxes para arrumar seu carro, mas voltou uma volta atrás. O safety car entrou na pista, mas só por uma volta. Na segunda volta já foi dada a bandeira verde. E lembra que eu falei que o Ricardo Zonta estava voltando depois de 4 corridas fora? Pois é, o seu retorno durou apenas 2 voltas, pois ele errou na terceira volta e bateu ali no muro, que ainda não era o Muro dos Campeões, e abandonou a prova. E aí o safety car entrou de novo na pista e depois de 4 voltas, finalmente ele saiu da pista e tivemos a relargada. Sai o safety car, novamente a corrida está valendo, vem o Michael Schumacher para completar mais uma volta, passa o Schumacher, ele na liderança completou agora a 7ª volta. E aí mais uma corrida da temporada, onde pouca coisa acontece na pista, ninguém ataca ninguém, só o Coulthard ali que estava pressionando o Irvine, perseguindo, mas também sem conseguir nenhum ataque. E na volta 14, o primeiro campeão mundial bate no muro. Tinha um escrito lá, bem-vindo a Quebec. Dizem as más línguas que aquele bem-vindo, na verdade, era um convite a você entrar naquele muro, beijar aquele muro. Damon Hill foi a primeira vítima. E abandona completamente bamba ali a roda do Damon Hill, ó. Vê se ele vai bater, ó, escapou, bateu e aí arrebentou com tudo. Quase o mesmo, praticamente o mesmo acidente que aconteceu com o Ricardo Zonta. E na mesma volta 14, Rubens Barrichello também abandona a prova. E o Reginaldo Leme faz uma previsão para a corrida. Quer dizer, pode ser areia, pode ser óleo, pode ser o que for. Foi onde o Zonta bateu, o Rio bateu. E olha, alguém vai abater ali ainda. Pode até ser decisivo para a corrida, porque pode ser entre os primeiros colocados. Cedo ou tarde, as minhas previsões sempre acabam se confirmando. Dificilmente eu erro. O repórter Pedro Bassan está nos boxes e ouve o Rubens Barrichello, que está bem irritado. Eu tenho até que me acalmar para não falar besteira, mas foi uma manobra estúpida mesmo, porque eu tô ali, o Coulthard fechou um pouquinho, tirei o pé, tem um carro rápido, vou lutar pelo pódio. Você vê, o carro estava totalmente quebrado agora, não tinha nenhum pedaço do lado, estava totalmente torto, ainda dava para fazer as ultrapassagens, mas aí o pedal de freio começou a baixar, porque o carro está totalmente torto. Mas alguém chega e me tira ele freou como se fosse uma classificação, era a primeira volta de corrida, não tem nem o que comentar. Eu espero que haja um pênalti para isso, porque ele tirou não só eu como a Alesi da prova. E na volta 29, o muro faz mais um campeão mundial de vítima. O Schumacher que pegou o Panis. E olha aí, vai pro muro, a Ferrari no muro. Michael Schumacher soca o volante, também não resiste a esse muro na entrada das retas dos boxes. O Michael Schumacher errou e na mesma volta o seu irmão Ralf também erra, vai para a brita e quem se aproveita é o Pedro Paulo Diniz, que ganha posição e entra na zona de pontuação, ocupando a 6ª posição. E na volta 34, mais um campeão estampa o muro. A intenção é não
precisar do safety car ali, ó. Veio e pronto, e deu uma estampada boa no muro com o bico do carro. Parece ter sido aí a batida mais forte, porque foi de frente, né? As outras quase todas de lado, essa de frente. O líder Mika Häkkinen para na volta 36 e o Irvine também para nessa mesma volta. E na volta 37, o safety car entrou na pista ainda por causa do carro do Jacques Villeneuve. Bom, e esse safety car entrou ali algumas voltas depois, né, do acidente do Villeneuve, porque é o seguinte, né, quando o Schumacher bateu, por exemplo, os Marshals eles só engataram um gancho ali no carro e o carro foi içado ali por cima, então não precisou neutralizar a corrida para retirar o carro. Já no caso do carro do Villeneuve, acho que a batida foi mais forte, eles até tentaram fazer o mesmo, mas devia ter provavelmente pedaço de carro ali na pista, então eles acharam mais seguro chamar o safety car então para limpar totalmente ali a área. Então, uma nova relargada foi dada. Vamos ver como se comporta aí o Ed Irvine. O Mika Häkkinen tenta aproveitar a pista limpa, completa a 40ª volta. O Coulthard vai pressionando o Irvine, faz uma manobra abusada ao Coulthard. O Irvine não é de deixar barato. E eu não sei se vocês repararam, né, mas naquela época ali, o diretor de prova ele não mandava os retardatários descontarem a volta ali quando estava atrás do safety car. Só se eles estivessem na frente do líder. Mas, assim, uma vez que o líder era o primeiro carro atrás do safety car, os outros ficavam ali na ordem da pista. Pode ver que tinha 2 retardatários ali entre o líder Mika Häkkinen e o segundo colocado, o Ed Irvine. E o Pedro Paulo Diniz perdeu as posições para o Ralf Schumacher e para o Johnny Herbert, mas ele continuava em sexto, né, porque ele herdou as posições ali do Coulthard e do Irvine. O Fisichella, que era o segundo colocado, ele ia colocar uma volta em cima do Badoer e do Panis, só que eles estavam brigando por posição e quem se aproveitou disso foi o Frentzen. E aí eles não facilitam a vida. A briga acaba ficando boa entre os dois. Agora o Fisichella bota o carro, tenta se aproveitar. O Panis tentou tomar lugar e o Frentzen é que se dá bem. E na volta 46, o Ed Irvine passa o Pedro Paulo Diniz e assume a 6ª posição. Está embutido o Irvine, agora tentou a manobra de ultrapassagem, se defendeu o Pedro Paulo, vem por dentro o Irvine, ficam 3 pilotos praticamente. Só que alguns metros depois, quase que o Diniz recupera a posição. Não deu pro Diniz segurar e o Irvine vai para fora de novo. Volta ainda à frente do Pedro Paulo. E 4 pilotos foram penalizados com stop and go de 10 segundos. Naquela época as punições eram stop and go, era pesado. Gostava assim. David Coulthard foi punido por excesso de velocidade nos boxes. O Alexandre Zanardi da Williams foi punido por não respeitar ali a luz vermelha na saída dos boxes ali quando estava sob safety car. E o Panis e o Badoer foram punidos por não respeitarem a bandeira azul lá naquele lance a que o Fisichella acabou perdendo a 2ª posição para o Frentzen. Enquanto o Fisichella tentava se aproximar do Frentzen pela 2ª posição, o Irvine passa o Johnny Herbert para assumir a 5ª posição, mas daquele jeito o Ed Irvine. Da ultrapassagem. Aí deu uma escapada de trazer ali o carro do Herbert, foram os dois para a grama, retardou ao máximo a sua freada. O Irvine ainda dançou ali na frente, dessa vez acho que até o muro encolheu para não ter problema com o Irvine. Na volta 57, o Irvine passa o Ralf Schumacher e assume a 4ª posição. Ralf Schumacher é alemão para dar trabalho, tirou o Irvine, vai colocar do lado. Não oferece muita resistência ao Ralf Schumacher, agora deu tempo dele até frear e fazer a curva normalmente. O Ed Irvine estava entregando um entretenimento ali para a corrida, era o único que fazia alguma coisa acontecer. E na volta 65, Hans Harald Frentzen bate e abandona a prova. É o sinal convencional de que o piloto não pode sair sozinho, pelo menos agora, do carro. Está sentindo dor, hein? Aí vamos ver se eles conseguem recuperar o acidente. Aí já é o momento que ele está escapando e batendo forte. O Frentzen, que estava sofrendo a pressão do Fisichella. E na infelicidade do Frentzen, o Pedro Paulo Diniz chega à 6ª colocação. O safety car entrou na pista para o Frentzen ser atendido, mas ficou tudo bem com ele. Ele saiu ali amparado pelos médicos, mas saiu andando. E aí não deu tempo, né, de dar uma relargada e a corrida acabou sob safety car. Então, depois de 69 voltas, Mika Häkkinen vence o GP do Canadá. O safety car entrou agora no box e ele vem para receber a bandeirada. O Mika Häkkinen, aí está, a bandeirada para Mika Häkkinen, na sua corrida de número 118. Ele conquista a sua vitória de número 12.
Mika Häkkinen da McLaren, vencedor da prova. Em segundo, Giancarlo Fisichella da Benetton. Em terceiro, Ed Irvine da Ferrari. Quarto, Ralf Schumacher da Williams. Quinto, Johnny Herbert da Stewart. E sexto, Pedro Paulo Diniz da Sauber, aí marcando o seu primeiro ponto na temporada de 1999. Classificação do campeonato após o GP do Canadá: Mika Häkkinen líder, 34 pontos, Michael Schumacher em segundo com 30, terceiro Ed Irvine 25, quarto Hans Harald Frentzen 13 e quinto Giancarlo Fisichella também com 13. Campeonato de construtores: Ferrari líder 55, segundo McLaren 46, terceiro Jordan 16, quarto Benetton 14 e quinto Williams 12 pontos. Então é isso, esse foi a história do GP do Canadá de 1999. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, deixar seu comentário se você lembra da corrida, algumas coisas que você lembra dessa temporada. Também, se você quiser, gosta do nosso trabalho aí, vê valor do nosso trabalho e quiser nos apoiar, entre aqui, clica aqui em Seja Membro, seja um apoiador do canal, que você, além de nos ajudar, também concorre ali a sorteios, camisetas, prêmios e participa do nosso bolão do Botequim quando a temporada de Fórmula 1 começar. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.